Queridos amigos e irmãos, falando da fraternidade e das políticas públicas, nós somos convidados a viver um humanismo solidário, a nos educar para isso. Há meio século, São Paulo VI publicou a encíclica Populorum Progressio. Com esse ensinamento social, ele convida mulheres e homens de boa vontade a olharem para as questões sociais e a abraçar um modelo ético-social. Os pressupostos dessa ética partem da interdependência global e do destino comum de todos os homens. Ou seja, aquilo que se faz em uma parte do mundo tem consequências em outra. Por isso, ninguém pode, a priori, sentir-se seguro em um mundo em que há sofrimento e miséria. Para uma eficaz participação nas políticas públicas, é importante, nesse tempo, revisitar a doutrina social da Igreja e partir dela, percorrer um caminho de subsidiariedade para uma melhor integração social que nasça do encontro das dimensões individual e comunitária. É preciso criar caminhos para uma educação de participação nas políticas públicas. Esse processo educacional ajuda a se libertar de certas visões antropológicas permeadas de valores antiéticos, como o materialismo, ideais que desrespeitam a dignidade e a vida humana, individualismo e coletivismo, que de forma muito insistente influenciam a cultura de hoje. Geralmente, tais visões concebem a educação como um caminho de formação do indivíduo à vida pública, na qual entram em ação diferentes correntes ideológicas, competindo entre si pela hegemonia cultural. Nesse contexto antiético, a formação da pessoa, infelizmente, tem respondido a outras exigências. A afirmação da cultura do consumo, da ideologia do conflito, do pensamento relativista. É necessário, portanto, humanizar a educação, ou seja, torná-la um processo em que cada pessoa possa desenvolver as próprias atitudes profundas, a própria vocação e assim contribuir para a vocação da própria comunidade. Humanizar a educação significa colocar a pessoa no centro da educação, em um quadro de relações que compõem uma comunidade viva, interdependente, vinculada a um destino comum. É dessa maneira que é caracterizado o humanismo solidário. Nesse sentido, é possível falar de uma educação das pessoas para uma eficaz participação na elaboração das políticas públicas. Por meio das políticas públicas, coloca-se a pessoa humana e o seu modo de viver em sociedade no centro das suas elaborações, não prevendo espaços de divisão e contraposição, mas, pelo contrário, oferecendo lugares de encontro e debate para realizar projetos que ajudem a população. Neste processo de elaboração de políticas públicas, derruba-se os muros da exclusividade e se promove a riqueza e a diversidade dos talentos individuais, tornando-se uma experiência social geradora de solidariedade, partilha e comunhão. Numa sociedade globalizada, o que devemos fazer para que a cultura leve em conta o ser humano e sua busca de sentido e da verdade? Tal cultura deve partir da certeza da mensagem de esperança contida na verdade que é Jesus Cristo. Ele irradia a esperança capaz de um novo céu e de uma nova terra. Globalizar a esperança
quando construímos relações educativas e pedagógicas que cooperem para a criação de grupos embasados na fraternidade, na solidariedade, na justiça e na verdade. Uma globalização sem visão, sem esperança, é sujeita à manipulação consumista. O surgimento de redes de cooperação no âmbito das políticas públicas pode contribuir para a superação destes desafios, porque oferece uma perspectiva de subsidiariedade, tanto a nível nacional como internacional. Favorece-se a partilha de responsabilidades e experiências, indispensável para poder otimizar os recursos e evitar os riscos. Deste modo, cria-se uma rede não somente de elaboração na luta pelos direitos, mas, sobretudo, de serviços nos quais prevalecem a ajuda recíproca. Uma digna comunidade humana se edifica somente se suas leis se basearem na justiça. Os homens, mesmo aspirando com todo o coração ao bem e à verdade, frequentemente sucumbem a interesses de parte, a abusos e a práticas iníquas, fontes de graves sofrimentos por todo o gênero humano, especialmente para os indefesos e os mais fracos. Exatamente para libertar cada âmbito do agir humano, daquela desordem moral que frequentemente o aflige, é que a Igreja reconhece entre as suas atividades primárias também a de recordar a todos, com humilde certeza, alguns claros princípios éticos. É a razão humana mesma, cuja índole caracteriza indelevelmente cada pessoa, que exige um iluminante discernimento a esse respeito. Continuamente, de fato, a racionalidade humana busca na verdade, na liberdade, na fraternidade e na justiça aquele sólido fundamento sobre o qual apoiar o seu agir, intuindo que sem este comprometeria a orientação mesma do agir. Toda atividade humana, de fato, é chamada a produzir o fruto da honestidade. Tal chamado constitui um convite permanente para a liberdade autenticamente humana, alargando assim os horizontes para reconhecer com lealdade aquilo que provém das exigências da verdade e do bem, sem a qual cada sistema social, político e econômico está destinado, no longo prazo, a falir e a implodir. O cenário atual de definição e aplicação de políticas públicas prioritárias, inclusivas e eficazes nos campos da saúde, da educação, da seguridade nacional e alimentar, do acesso à terra e à moradia, mostra que não pode existir democracia verdadeira e estável sem justiça social, sem divisão real de poderes e sem a vigência do Estado de Direito. A melhoria das condições de vida dos brasileiros ainda não se traduziu em melhorias nas condições estruturais de vida da população, sobretudo dos necessitados. Percebe-se nestes anos um importante descuido do gasto social, em particular nas áreas da educação, da saúde e da segurança social, na medida em que se deu preferência ao pagamento da dívida externa ou a desvios dos escassos recursos públicos para interesses de uma minoria. Urge, portanto, estabelecer políticas públicas de inclusão social a milhares de excluídos e promover uma renovação ampliada e imprescindível no quadro de agentes políticos responsáveis pela condução da coisa pública. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.